Aleluia. A célula dessa semana a gente pôde falar um pouquinho sobre aonde está Deus, onde é a casa de Deus. E nós estudamos um pouquinho e percebemos que o Senhor, onde nós podemos encontrar o Senhor, é onde existem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele para adorá-lo. Então eu tenho uma ótima notícia para você. Jesus está aqui, amém? Isso é uma ótima notícia. Eu estando aqui ou não muda nada. Você estando aqui, nada, desculpa, mas não muda nada. Mas ele estando aqui muda tudo, amém? E ele está aqui. E a gente pensando nessa célula da semana, a gente começou a pensar e refletir como o homem está emburrecendo nas suas relações sociais, relações interpessoais. As pessoas não conversam mais, não sabem mais se abraçar, não sabem mais pedir perdão, não sabem mais nada. Filhos não têm mais pais, mães não têm mais maridos, filho já não tem pai nem mãe, mesmo tendo. O que existe aqui, o que nós vemos é que famílias inteiras não sabem mais nem conversar. Maridos se brigam e se reconciliam pelo WhatsApp. E às vezes a única relação que temos com os da nossa casa é o Facebook. O que fica claro é que a tecnologia de alguma maneira aproximou pessoas distantes, mas afastou profundamente quem estava perto. E hoje não é incomum a gente encontrar pessoas dizendo assim: olha, eu não aguento mais pessoas. Eu não tosso, sabe quando você não tolera? Porque tudo no tempo no qual vivemos é um tempo que nos empurra para o seu quarto, para a sua casa, na sua Netflix, ou no seu YouTube lá que você vê os seus vídeos, no seu escritório, na sua casa, onde você não se relaciona com ninguém, é mentira. Cada vez menos você tem vontade de sair. Quem aqui tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Por pouco, olha, quase que eu não fiz. Você lembra da sua infância? O que você fazia na sua infância? Diga pra mim, grita aí pra mim, o que você fazia na sua infância? Fala as coisas que você fazia. Jogava bolinha de gude. O que você fazia, Fred? Esconde, pega. Salada mista não, né? Salva. Betes, lembra? Moço pra trás, perde a Bete, lembra? 3 pra trás, desculpa, faz tempo. Queimada, lembra disso? Ai, Jesus, como era bom. Não é Bete, né? Pega. Bolinha de gude. Jogar bola e você deixar sempre metade do seu dedão na rua, lembra disso? Teve uma época que eu falei assim: por que eu preciso de unha? Né? Quando você volta pra casa assim, joga aqui, ó, só o dedão assim, sem aquela filé mignon do pé do plano, vai tudo pra Beth depois arrumar as unhas estouradas. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês: seus filhos e netos fazem isso hoje? Se os seus filhos e seus netos fazem isso, uma salva de palmas para você que conseguiu. Porque em síntese, eles já estão abduzidos pela tecnologia. Pense aí você nesse momento. Quais foram momentos especiais? Quem que está com um namorado ou marido, esposa do lado? Levanta a mão, bem alto, só para saber. Nossa, que igreja de casais. Aleluia. Qual momento rápido
sem muita reflexão. Qual momento lindo você lembra do lado dessa pessoa? Ai, na praia andando junto. Ai, o dia que ele chegou para mim e deu aquele vestido que eu queria. Ou, é assim, não é? O dia que a gente saiu e a gente estava saindo, nós fomos comer alguma coisa e ele fez uma coisa romântica para mim. Ou tem gente que gosta, chamou o telemensagem. Eu acho isso também demais. Cada um, né? Quem gosta de telemensagem? O cara para um carro na frente assim, grita: extra, ele ama você, extra. Eu acho que existem momentos, coisas que são, né, mais discretas, para dizer aqui. Mas cada um. O que fica pra gente muito óbvio, irmãos, olha lá, eles se empolgaram, né? O que fica óbvio, o que fica de maneira muito transparente, é que aquilo que nós levaremos, quando alguém diz assim: como era você e seu marido? Me conta, vovó, uma coisa linda que vocês viveram. Eu garanto para você que você não vai dizer: era quando eu e ele ficávamos longas noites falando no WhatsApp. Nem era quando a gente ficava trocando fotos e elogios pelo Facebook. O que eu estou dizendo? Nem muito menos caçando Pokémon junto. Foi mal isso. Só que assim, a gente precisa entender que existem coisas que são maravilhosas na vida. E geralmente as coisas mais maravilhosas da vida estão conectadas com as coisas que nós às vezes damos menos valor. O dia que vocês dividiram um cachorro quente. O dia que vocês fizeram uma viagem juntos, tiveram uma conversa e pararam no meio do caminho para poder dar uns beijos. E outras coisas que é melhor a gente deixar quieto. Só que, irmãos, existe uma questão muito importante para a gente. Eu quero falar isso hoje com vocês sobre as 5 linguagens do amor. É um tema muito importante. E para falar de 5 linguagens do amor, a gente tem que começar com Jesus. Quero que você acompanhe comigo, Marcos capítulo 10, verso 46 ao verso 51. Eu disponibilizo essa mensagem inteirinha para você na internet depois. Eu sempre peço para que você acompanhe os textos bíblicos na sua Bíblia. Mas, às vezes, as pessoas talvez tenham um pouco de dificuldade de acompanhar a velocidade que a gente vai andar, porque tem muitas coisas para poder ver. Então, eu disponibilizo para você depois, fique à vontade. Quem quiser acompanhar na Bíblia, tudo bem. Mas hoje, especialmente, eu queria, quem puder e que tiver dificuldade de manusear a Bíblia e tudo mais, veja com a gente no telão. Diz assim em Marcos capítulo 10, verso 46, verso 51. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus, não na primeira, mas na segunda vez, e disse: chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, a única coisa que ele tinha, que era uma capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Aí você vai dizer assim para mim: Pastor William, você endoidou de vez. O que tem a ver esse texto do cego sendo curado com 5 linguagens do amor? Tudo. Porque existe, às vezes, muito movimento no que fazemos, mas pouca efetividade. Quem aqui já ouviu? Eu já cansei de ouvir, porque cansei de dar atendimentos para casais. Cansei no sentido de ter muitos, né? Não canso. De ter a pessoa dizer assim: pastor, ela nunca vai arranjar um cara que nem eu, porque o tanto de coisa que eu fiz para ela, eu amei essa mulher, eu dou tudo para ela, pastor. Olha, eu dou carro, dou gasolina, eu
salão, ela vai lá e faz escova, chapinha, depilação, progressiva, hidratação, luzes, luminária, tudo. E eu falo, pastor, você não sabe o tanto que eu gasto com essa mulher, meu Deus do céu, e ela acha que nunca tá bom. E aí você conversa com a esposa assim, pastor, esse cara não me ama. Eu falo, como assim não? Pastor, eu só queria que um dia ele ficasse comigo, que ele passasse um tempo comigo. Aí o cara grita, então eu não fico contigo então. E aquele dia ficamos lá, onde você ficou lá? Você ficou ontem aonde? Você ficou ontem no celular, ô cara de ameba. Eu queria que você ficasse comigo, mas eu estava contigo. Não, você não estava comigo. Você estava lá, mas sua cabeça estava no celular. Tá vendo, pastor, como é complicado? Eu digo, eu amo, ela não entende. E aí o cara, para poder se redimir, no outro dia vai lá, compra a floricultura, a produção lá da Olambra lá, inteira, leva para a esposa, enche de flor ela. Só que ela odeia flor. Ou senão, ela não queria flores, ela queria uma tarde junto, exclusiva para ela. Por quê? Porque muitas vezes nós temos movimentação, temos muitas ações em direção ao outro, mas se eu não decodificar, e presta atenção nessa palavra, qual é a maneira que a pessoa está comigo, quer ser amada, se eu não entender como a pessoa que está, eu digo isso, não é só conjugal não, é filho, é amigo, é família. Como é que a pessoa que eu quero agradar quer ser amada? A pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo é: o que queres? O que essa pessoa queres que eu faça? Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Eu posso fazer muitas coisas, mas eu quero saber o que você quer. E aí nós entramos numa perspectiva e vamos compreender por que a gente tem que fazer essa pergunta. Porque nós somos profundamente egoístas. Nós somos egoístas crônicos. Nós pensamos em nós mesmos. Quando você encontra alguém que quer casar, que está aqui no nosso meio, você pergunta para ela, como não quer nada, para não pensar que é uma pegadinha, e é, você fala assim para ela assim, por que você quer casar? Porque eu quero ser a pessoa mais feliz do mundo. Por isso que você vai ter dificuldade no seu casamento. Porque nós devemos nos juntar a outras pessoas, outra pessoa, estabelecer uma relação com outra pessoa, ou com os nossos filhos, ou com os nossos pais, ou com os nossos amigos, conectados na necessidade deles, não as nossas. Eu tenho que parar e perguntar: o que o João Pedro precisa para se sentir amado por mim? E não como eu acho que ele se sentiria amado por mim. Entende a diferença? Sim ou não? Porque eu posso, irmãos, chegar para o meu filho e encher ele de presentes. A única coisa que ele queria que eu ouvisse de mim assim: filho, papai te ama. Porque a maneira que ele encontrou para ser amado é a palavra de afirmação e presente. Isso acontece, os relacionamentos que nós temos é para nos suprir. 2 slides para frente. 2, esses relacionamentos eu me relaciono para poder suprir o outro, mas eu me relaciono para me suprir. Por isso que você vai encontrar pessoas que você vai encontrar um casal e o casal fala assim: eu não faço mais nada, fiz demais, cansei, desisto. Por quê? Porque toda a centralidade da sua ação é nele, não no outro. Só quero fazer uma pergunta para você. Homens que estão presentes neste lugar. Não, vou fazer uma pergunta para as mulheres. Mulheres que estão aqui hoje. Imagine você acordar, vamos supor que você acorde às 7 horas da manhã.
Você acordou 7 horas da manhã e você assustou porque você não viu seu marido do seu lado. Ele disse assim: amor? Amor? Ele falou: oi, minha gata, estou aqui na cozinha. Mas cara, tu ainda não pode ficar aí, espera só um pouquinho, não pode ficar na cama. Aí você está lá na sua cama esperando, seu marido falou para você esperar ali. De repente ele chega com uma bandeja, fez um café para você, levou lá para você, colocou. Aí ele comprou aquela geleia de fruta que você sabe que, aquela geleia de morango que você gosta, sabe? Aquela geleia de, sei lá do que. Fez torrada, e você percebe que o pão, preste atenção, que o pão está quentinho. Ele acordou às 6 para buscar pão na padaria para você. Aí você, naquele momento, o que você faz? Você faz assim, ó: nossa, não precisava gastar dinheiro comigo? Assim você faz. Você faz isso, depois você vem aqui para frente que eu vou fazer uma oração de descarrego. O que você faz? Quando você vê um gesto de amor de alguém que se preocupou em te agradar, em te servir, em te suprir, o que você faz? É melhor não responder aqui que tem menores de idade. Você vai querer devolver o amor que você recebeu. A tolice dos homens é acreditar que defender a sua própria causa é o melhor caminho para se defender. Nossa, que bonito isso. A tolice dos homens é acreditar que defender a si próprio é o melhor caminho para se defender. Não é. O melhor caminho para se defender é promover os outros, é servir o outro, é amar o outro, é ter em honra o outro mais que a si mesmo. Ah, mas eu sou besta, eu ajudo as pessoas depois fazem. Que todo que as pessoas fazem. O que fica claro é que nós vamos servir pessoas, essas pessoas vão devolver esse amor, e quem não devolver, o problema é deles. Quando a gente pensa em vida conjugal, quando a gente pensa em vida de relacionamento familiar, nós pensamos em que, irmãos? Nós pensamos em dar primeiro, servir primeiro, em suprir primeiro. Isso é uma visão cristã. Isso não é uma visão natural, humana, né? Que garganta, hein, pastor? Você é pastor mesmo, né? Aí você é pregador, canta ópera. E aí, nós estamos entendendo o princípio da vida, irmãos. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um psicólogo amigo meu chamado Denis, e aí eu falei assim: não, porque a Carla é desse jeito, a Carla é daquele jeito. Ele falou assim: mas William, você não casou contigo. Porque se você espera que ela faça as coisas que você faz, você devia casar contigo, não com ela. Você já ouviu a seguinte frase? Eu nunca faria o que ele faz comigo, eu nunca faria o que ela faz comigo. Eu preciso entender que o outro que se relaciona comigo não precisa ser marido, esposa, nem namorado, nem noivo, mas pode ser irmão, pode ser filho. O meu filho, apesar de ser meu filho, é diferente de mim. Todos nós que estamos aqui somos diferentes. E não é só na digital, é tudo diferente. Tem um livro que eu gosto muito, digo para vocês, o Axel de Marte, Direção de Vênus. Os marcianos vão entender um pouco mais das venusianas, os venusianos vão entender um pouco mais de marcianos. E esse livro, escrito por um psicólogo, ele fala exatamente sobre isso, sobre a diferença geral, total que existe no homem e na mulher. Existe uma primícia de Deus nisso tudo. A primícia do Senhor é que eu devo servir o outro primeiro. Eu preciso prestar a honra primeiro, antes de exigir ser honrado. Eu preciso servir o meu filho, antes de querer que ele me sirva. Eu preciso doar aos meus filhos, antes de querer que eles se doem. Eu preciso honrar antes de querer que alguém me honre. Existem pessoas que entram na crise da desonra, porque não entenderam que para ser honrado precisa honrar primeiro. Colocam a culpa da desonra em todo mundo e entenderam que não são honrados porque não honraram primeiro.
Maridos que acham, eu não sou respeitado como marido, não é respeitado, nunca será, se não honrar aquilo que Deus chamou você para ser, sacerdote da sua casa. E mulheres nunca serão honradas pelos seus maridos, se essas mulheres não tiverem postura de mulheres que honram os seus maridos, sua casa e sua família. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo ensinando para a igreja madura de Filipos, diz assim para eles assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Preste atenção na palavra esvaziar das rejeições, esvaziar dos traumas, esvaziar eu fui no passado, eu não fui amado, fui rejeitado, eu fui traído, eu fui enganado. Esvazie-se disso aí para você poder amar de verdade, senão você não vai amar nunca. Esvaziou-se assumindo forma de servo. Vamos dizer todo mundo junto? Assumindo a forma de servo. O que um servo faz? Serve. O que nós queremos fazer? Ser servidos. Sabe qual é o resultado disso? Famílias destruídas. Pessoas com um tanque do amor lá embaixo, assim, andando na reserva. Então hoje eu quero falar com os irmãos, mais breve possível, sobre 5 linguagens desse amor. Nós vamos entender que às vezes todo amor que eu demonstro para uma pessoa não é capaz de fazê-la se sentir amada, porque o amor que ela espera é diferente do amor que eu presto. Então a primeira linguagem de amor, eu quero falar aqui hoje, é a palavra de afirmação. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O que é louvor? O que é louvor? Louvor é uma expressão de... Começa com grato e gratidão, vai lá. É expressão de... Por aquilo, pelas coisas que o Senhor fez, fará, está fazendo. O que é adoração? É o reconhecimento de quem Ele é. Isso tudo como é que se manifesta? Através dessa boquinha minha e sua, não é isso? Ele diz, honra ao Senhor com seus lábios. O que é isso? O que é isso? Palavra de afirmação. O Senhor nos ensina a honrá-lo com palavra de afirmação. Tu és santo, tu és poderoso, eu te amo. Tu és meu Pai, tu és meu tudo. Existem pessoas que elas dependem muito de uma palavra de afirmação. Existem mulheres e homens que estão hoje vivendo subproduto do projeto de Deus na perspectiva conjugal, porque eles nunca receberam uma palavra como eu te amo. Filhos hoje estão carentes e às vezes sentam no colo do traficante, porque o pai e a mãe não sabem dizer e honrar as qualidades e os valores dos seus filhos. Nós não sabemos elogiar. Nós não sabemos muitas vezes honrar. Dizemos para as pessoas que estão à nossa volta, cara, como você é precioso. E antes que você já entre na vibe de dizer assim, é verdade, ninguém faz isso por mim, eu quero desafiar você a sair dessa vibe de egocentrismo de novo. Porque essa palavra não é para você perceber quanta injustiça você sofre. Essa palavra é para motivar você a fazer a diferença na vida daqueles que estão à sua volta. Não é para você legitimar a sua injustiça, se vitimizar diante da situação. Realmente meu marido não faz isso, nunca fez. A palavra não é para ele, é para você. Ele vai ouvir a palavra dele. Então,
Quantas vezes você tem elogiado as pessoas que estão à sua volta? Quantos homens, um dia eu ouvi isso de um cara que eu fiquei assustado, ele falou assim, ó, o meu relacionamento com a minha esposa, para mim, é como se fosse a criptonita da minha vida. Porque todo mundo me honra até chegar com ela. Quando chego nela, ela diz, nunca valoriza o meu trabalho, nunca valoriza os meus dons, nunca valoriza as coisas. E ela diz assim, não, eu valorizo. Não, eu estou junto com ele, mas ele não quer que está junto, quer que você fale, filho. Parabéns pelo seu trabalho. Lucas, você é um servo. Karen, você é um ungido do Senhor. Felipe, você é um cara inteligente. Joaquim, você é um servo que sempre está disposto a servir o Senhor. Sabe isso? Olhar e falar assim, Rafa e a Arnaldo são um casal extraordinário. E o hábito de dizer isso para as pessoas, o hábito de dizer para as pessoas o quanto valor elas têm. Existem pessoas que precisam ouvir, irmãos. Ouvir. Não adianta dar presente, não adianta ficar junto, não adianta ficar abraçando, beijando, lambendo, não adianta. Ele só quer ouvir. Eu te amo. Você é importante. Você tem valor. Reconheça os seus dons. Reconheça como você é precioso na minha vida. Eu reconheço como você é empreendedor, meu marido. Eu reconheço que você é um batalhador, meu marido. Mesmo diante das lutas, você tem trabalhado. Aí chega a mulher. Aí chega em casa, olha para ele e fala assim, e aí? Trouxe dinheiro? Amor, então não deu certo lá o negócio, o patrão falou que vai atrasar um pouquinho o pagamento. Esses homens que é para trazer dinheiro para casa, viu? Faz pelo menos isso, amor. Eu sei que algumas pessoas aqui abaixaram a cabeça porque sabem, já presenciaram, já fizeram isso que eu acabo de dizer. E o homem ou a mulher que ficou lá na frente daquele espelho, secando o cabelo, fazendo chapinha, e loucura, estica daqui, puxa de lá, passa lá aqui, ficou bom, desmancha tudo, faz tudo de novo. Aí chega e fala pro marido assim, tá meio estranho. A mulher que passa o dia inteiro no salão se arrumando e procura a roupa e corta a roupa, puxa mais um pouco, vai para a mulher que costura, a mulher costura, puxa para um lado, e amor, você gostou? Legal, amor, vamos, estou atrasado, vamos. Pessoas feridas na sua alma porque não tem reconhecimento verbal. Pessoas que não têm estímulo verbal, não têm palavras de encorajamento, não têm palavras. Quantas mulheres não têm palavras de encorajamento? São elogios. Josué capítulo 1 verso 9, nós vemos Deus fazendo isso. Deus pegando e falando com Josué, você seja forte, seja corajoso, não temas, não fique com medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fique tranquilo, estou junto com você, você vai vencer. Quando Jesus encontra Pedro, fala assim, tu és Pedro, sobre esta pedra da igreja eu vou edificar. Quando ele encontra Pedrão, que gostava e precisava de palavra de afirmação de maneira muito clara, ele diz assim, quando ele encontra Pedro em João capítulo 21, ele olha para Pedro, e Pedro deve ter vindo assim, Senhor, eu queria te dizer que eu pequei, bem que o Senhor disse que eu ia te negar, e ele falou assim, Pedro, eu conheço a linguagem de amor que você tem. E a minha pergunta é, tu me amas? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, porque eu confio em você, cara. Não, mas eu te traí. Eu confio tanto em você, que eu digo, apacenta as minhas ovelhas e encoraje os seus irmãos. Preste atenção, encoraje os seus irmãos. Ele sabia qual era a linguagem de amor daquele homem. Segundo, é maneira de servir. E está meio alto aqui, acho que está dando microfonia. Quem puder me ajudar aqui. Maneiras de servir. Existem pessoas que, para se sentir amados, irmãos, eles querem que alguém os sirva.
A maneira de servir, e eu queria só fazer uma delas, segura aqui. Como é que eu vou descobrir o que a pessoa que está junto comigo, qual a linguagem de amor dela? Como é que eu descubro isso? É simples, veja como ela expressa amor para você. Sabe aquela mulher que você acorda e já está tudo pronto? E aí vai lá e já separou sua roupa? Marido que gosta de deixar, amor, você viu que eu preparei a casa para você? Olha, eu fiz hoje aquela comida que você gosta, aquela carne que você gosta. Amor, eu já passei a sua roupa. Amor, sabe, é isso, essa pessoa gosta de servir. Se ela gosta de servir, ela dá aquilo que ela quer receber. A maneira de servir revela muito o nosso coração e fala muito sobre um pensamento de preocupação, né? Eu lembro que, por exemplo, teve momentos assim que a Carla, principalmente de sábado, estava com correria, com entrega de bolo, de chocolate, aquelas coisas todas, e aí vai pegando e vai tigela de chantilly, não sei que lá do que, e Nutella, e nem fala essas coisas, misericórdia, eu começo a salivar aqui. Aí beleza, aí gordinho é uma beleza, aí vai lá, pega e coloca as coisas, e pega a panela daqui, arrasta de lá, de repente ela está fazendo as coisas lá e tá aquela louça lá, que vai acumulando, né? Eu vou lá, pego, fico pertinho da pia, abro a pia sem falar nada, começa a lavar a louça. Ela olha assim, né, tipo, amor, você vai lavar a louça pra mim? Eu falei assim, não, lógico, vou lavar, né? Como se fosse uma coisa super fácil pra mim. Tem que valorizar o passo, né? Aí eu vou lá, pego, começo a lavar as coisas lá, ela fica muito feliz, muito feliz. Porque ela encontrou, é a maneira, uma das linguagens de amor dela, é ser servida e servir. Ela gosta de servir. Ela não é a pessoa que fica distribuindo palavra de afirmação e passa. Nossa, você é especial, você é bonito. Muito menos abraço, toque físico. Mas ela é a pessoa que diz assim, olha, eu estou com um problema. Ela vive o seu problema. Ela luta a sua guerra. Ela serve para dizer que ama. E eu precisei entender que a minha linguagem de amor é totalmente diferente da dela, como a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje. E eu precisava fazer coisas, e tento fazer coisas, que prove para ela que eu a amo e servindo ela. E a Bíblia diz, Mateus 23, 11, assim, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Uma das passagens lindas das Escrituras, João capítulo 13, diz que Jesus pegou e lavou os pés dos discípulos. Ele serviu os discípulos. 3. Qualidade de tempo, que é uma linguagem de amor que geralmente está conectada em quase todas as mulheres. Quase todas as mulheres querem isso. O que elas querem? Elas querem que você fique com elas, exclusivamente com elas, estritamente com elas, sem nenhuma outra coisa para atrapalhar, sem nenhuma tecnologia para impedir, sem nenhum nada no mundo que importe mais do que ela, porque ela quer ficar com você. Ela não é, mulheres? Jesus fez isso também. Ele sabia que precisava dar qualidade de tempo com os seus discípulos. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, verso 32, que ele sai, o texto diz assim, Jesus tornando a levar à parte os 12, ele sai com os seus discípulos à parte, para ter um tempo exclusivo com eles. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando o marido chega em casa, depois de um dia de trabalho, qual geralmente é a reação dele? Ele chega para a esposa, olha para a esposa e fala assim, oi meu amor, tudo bem? Acabei de chegar do trabalho. Amor, que bom, vamos conversar? É assim que ele fala, marido? Chega assim, eu tô louco, eu estava pensando no caminho, eu preciso conversar com a minha esposa. Assim, eu estava pensando assim no meu coração, mas eu não quero nem falar, na verdade eu quero só ouvir. Conta para mim como foi seu dia. Assim que acontece, olha. É assim, não? E como é que a mulher faz quando o marido chega em casa? Oi amor, você deve estar muito cansado. Eu vou deixar você um tempo para poder se trocar, tomar um banho, né?
pensar como é que está o dia, depois a gente conversa. Pode ter o seu tempinho, amor, eu sei que você precisa disso. É assim que acontece. Geralmente é assim, ó. Oi, amor, beleza? Deixou essa pasta aqui, pega esse notebook, coloca lá, amor. Deixa aqui jogado, fiquei arrumando a casa o dia inteiro. Aí eu assim, não, peraí. Não, amor, eu tô cansado pra caramba. Não, mas peraí, cara, vem aqui antes falar, porque eu quero te contar o que seus filhos fizeram na escola. Não, amor, deixa eu, posso tirar minha roupa, meu tênis, meu terno? Eu posso, por favor? Não, você pode até tirar, mas deixa lá no cabide, porque eu não quero nada jogado nessa casa. Eu disse, meu Deus, eu quero ir embora daqui, eu vou embora. Aí os maridos chegam em casa 11 horas da noite e não tem prazer em voltar para casa. E as mulheres assim, toda hora chegam para os filhos e falam assim, eu vou sumir! Não é assim, irmãos. Mas isso não deve acontecer na sua casa, eu tenho certeza que não. Na verdade, qualidade de tempo é o tempo exclusivo. Tempo passeando, de mão dada. É o tempo que você para ouvir. Porque homem quer ouvir a mulher, em vez de ouvir, quer falar, né? A mulher começa a dizer assim, não, porque eu tive um problema hoje no trabalho, sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá na minha casa, você não sabe o que aconteceu, estava tudo bagunçado. Aquela mulher queria falar, meu Deus, trabalho, amor, você não sabe o que aconteceu. Eu fiquei com uma raiva dela, você não sabe a raiva que eu fiquei daquela mulher, tudo fofoqueira, amor, você não sabe o que aconteceu, ela quer falar, né? Segundo o livro Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus, as mulheres precisam falar os seus problemas para organizar suas ideias. Isso é verdade, é o que ele fala. E o homem precisa de descanso para refletir sobre seus questões. Então, quando o homem procura, ele chega na televisão, né, com a barriga para cima assim, pega o controle remoto e numa atitude completamente inconcebível na razão, ele fica passando todos os canais parecendo brincando. Você olha assim, por que ele está passando todos os canais? Ele não parou em nenhum, ele está 10 minutos fazendo, ele não parou em nenhum canal. Você já parou para pensar nisso? Aí a mulher vai lá e fala, a mulher quer sentar do lado, porque às vezes ela quer, né, aquele momento de, eu vou falar, mais ou menos, fala ou não fala, fala ou não fala. Aí chega do lado e televisão e fica olhando um monte de canal, porque ele tá organizando as ideias. E a mulher quer falar, porque também quer organizar. O que fica claro é que as pessoas do nosso tempo, eles não tiveram a habilidade de poder gerir seu tempo, seu relacionamento, e nem entender que serviu o outro. Porque às vezes é o momento do marido chegar, mesmo que ele queira pensar sobre a vida, organizar seu tempo, e falar assim, oi meu amor, como é que foi seu dia? Fala um pouco o que aconteceu, ouça só, não dê opinião, não quer opinião, você quer que você ouça. Fala, ouça o que aconteceu, amor, que legal, que bom, posso te dar alguma coisa? Não fala, eu só quero que você ouça. Então vamos lá, então eu vou ouvir e tudo mais. Aí a mulher entende. Agora ele precisa de um tempo, deixa ele tomar banho, deixa ele descansar, ficar calmo, deixa ele pensar lá, né? Está numa crise, deixa ele refletir. Você entende como eu sirvo primeiro, me preocupo em suprir o outro antes de querer ser suprido? Esse é o ideal de Deus. Outro linguagem de amor é presente. Você vai dizer assim, isso daí é linguagem de amor do interesseiro. Não. Por exemplo, já teve momentos que eu peguei e dei um presente caro para Carla. Ela não gostou. E teve momentos, vou te contar um dia eu estava ministrando num encontro, num lugar aí, foi o Baú, se não me engano. Aí que eu fiz? Eu coloquei nesse no computador, no iPad, fiz um slide e coloquei assim para ela assim, eu te amo, meu amor, estou sentindo sua falta, que Deus abençoe você nesse encontro de mulheres. Só isso. Tirou foto, mandou para ela, ela se derreteu. É um presente. Porque o presente, de quem gosta de presente, não é o valor do presente, é perceber que a pessoa pensou em você. Ela teve o cuidado de dizer, será que isso vai ficar bonito ou não nela ou nele? Pensar, peraí, o que essa pessoa gosta de receber? Então, existem pessoas, é a maneira delas se sentirem amadas. Eu lembro de um dia que eu cheguei, a gente estava namorando e a Carla, aí eu falei assim, gente, vou fazer dar um up aí, né?
Eu fui lá, peguei, passando no caminho da carteira, tinha, sei lá, 2, 3 reais. Falei, vou comprar esse negócio aqui, quebrado, mais que pau de cana. Aí eu falei assim, vou passar. Aí eu passei uma folha por tudo, ela comprar uma rosa. Peguei a rosa, montei na minha vizinha lá, que tinha lá, e parei na frente da casa dela, chamei ela, falei, amor, eu fui lá, passei, não tinha dinheiro, mas o que eu tinha, eu trouxe uma rosa. Eu assim, né, tipo, oi, esse é o cara mesmo. Assim, porque ela ficou muito assim, impactada com uma rosa de 2, 3 reais, irmãos. Porque ela gosta de ganhar presente em linguagem de amor. Só de passar um tempo com ela, isso já é o que ela quer. Existe o outro também. Eu tenho um texto aqui de Êxodo capítulo 55, nós falamos no ofertório. Deus pede um presente, oferta um presente. E o último, muito forte nos homens e nas suas testosteronas, é o toque físico. O toque físico, você tem pessoas que elas têm essa questão com o toque físico, eu não sei se você já viu e percebeu. Tem pessoas que ela fala com você pegando, já não. Quem gosta, quem não gosta, de verdade, né? A gente sabe disso, que ele gosta, né? Porque quem gosta do toque físico gosta, mas quem não gosta também, o cara chega pra você assim, ele já pega no seu braço, assim, né? Aí, e quando o cara tem duas linguagens de amor em comum, qualidade de tempo e toque físico, ele pega no seu braço, olha assim, alguém chama você, oi William, tudo bem? Faz ó. Puxa o braço. Então, aqui ó, eu tava falando com você, né? Aquela coisa que você não cutuca, né? Que ela fica cutucando assim, né? Que ser gostoso, esse negócio que provoca todo trabalhado, né, meu filho? Pelo ódio. Então assim, tem pessoas que têm o toque físico como um padrão de ser amado, de demonstrar amor. A gente precisa, aí o que acontece, irmãos? A linguagem desse que vos fala é toque físico. Então, as duas linguagens, geralmente são duas linguagens de amor, a minha especificamente, é palavra de afirmação e toque físico. Da Carla é qualidade de tempo, maneira de servir. Olha que salada. Para eu provar para a Carla que eu amava ela, eu dizia eu te amo. Ela dizia assim, legal. Porque isso para ela não era importante. Eu passava um dia com ela, só com ela, ela ficava com o coraçãozinho soltando. Aí, para ela demonstrar que ela me amava, ela queria ficar mais um tempo comigo na qualidade de tempo. E para mim não corre. Não, eu estou sendo sincero, ela sabe disso, eu também, estou maduro para falar disso, assim. Porque isso para mim não é a maneira como eu me sinto amado. A maneira como eu me senti amado era recebendo carinho. Agora eu vou me expor. Eu chego em casa e falo assim, deito na cama, tiro a camiseta, viro de costas para ela e falo assim, faz carinho nas minhas costas e diz que você me ama. Eu acho que eu vou ficar com cara vermelha nesse momento. Dia que você me ama, ela vai ficar fazendo carinho nas minhas costas. Porque essa é a maneira que eu sinto que eu sou amado. Só que antes, irmãos, a gente entender esses princípios que nós estamos passando aqui hoje, era muito difícil, porque eu achava, eu falei muitas vezes para ela, você não me ama não. E ela dizia, eu que acho que você não me ama. Porque ela me dava uma coisa que não me saciava, e eu dava uma coisa para ela que não saciava ela. Eu queria que ela, e quando eu digo toque físico, não significa sexo, não necessariamente. Mas é toque físico mesmo, de pegar, abraçar, fazer carinho. A Carla, você dá um abraço na Carla, dá 3 tapas nas suas costas, tipo assim, me solta. Quem já deu um abraço nela sabe o que eu estou falando. Ela dá um abraço, né? Tipo, oi amor, tudo bem? É só, tipo, você já bateu 3 vezes, me solta, ganhou, venceu. É a maneira dela de amar. Mas aí o que a gente entendeu, eu? Que para eu ser suprido, para eu supri-la,
eu deveria entender como ela se sente amada, como ela se sentirá amada. E por mais que isso não seja uma característica minha, eu faço porque eu quero servir primeiro. E quando eu gero, através do meu serviço, eu gero uma gratidão no coração dela, automaticamente ela vai devolver isso em prestação de suprimento para a minha vida, para a minha alma. Isso pode parecer hoje, irmãos, que não tem muita mudança de vida. Isso muda a vida de muitas pessoas que não conhecem isso aqui que nós falamos hoje. Talvez você faça muito esforço para a sua esposa, para agradar seu marido, para agradar seus filhos, e não tem êxito. Porque talvez aquilo que você esteja dando para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus irmãos, não é aquilo que eles precisam receber. O Senhor Jesus é um mestre nisso. Ele dava a palavra de afirmação para quem? Para Pedro. Ele diagnosticou que João tinha necessidade de toque físico, então ele traz João para o ombro. Vocês entendem? A pergunta que o Senhor faz para a gente hoje é assim: o que as pessoas que estão do seu lado precisam? Esquece você. Porque eu sou infeliz, porque ninguém faz, eu nunca tive essas coisas, meu marido não está ouvindo isso, minha esposa não está ouvindo. Para esse troço. Se concentra no que você deve fazer. As pessoas que estão à minha volta, qual é a necessidade delas? O que minha esposa espera? O que minha mãe espera? O que meu pai espera? O que os meus filhos esperam para receber de mim? O que o Fernando quer da Simonia? O que o Arnaldo quer da Rafa? Não para entender? Porque quando a gente entender o que o outro precisa, nós vamos começar a mudar o que eu faço pelo outro. E quando eu mudar o que eu faço pelo outro, a resposta vai ser imediata. Nós vamos começar a colher frutos, vamos começar a colher respostas, nós vamos começar a colher vida. Muito bem. O João e o Daniel e o João, eles fazem o curso do Kumon de matemática. Todos os dias tem um exercício. Uma das características e necessidades do João Pedro é a qualidade de tempo. E sempre é um trampo ele fazer esse exercício diário que eles fazem. No caso do João, principalmente. O dia que eu sento, e ele sabe fazer todas as contas. Eu não consigo, não dou conta, não quero fazer, não consigo, pai, eu não consigo fazer. Eu sento do lado dele, irmãos, olho no olho dele, coloco a mão nas costas dele, fala assim: vamos lá, filhão, quanto que é 15 mais 3? 18, papai, sem fazer conta. Quanto que é 7 mais 3? 10. Quanto que é 11 mais tanto? Eu falei: como que você não sabia, filho? Tá bom, filho, o papai vai para lá. Não, pai, eu não consigo. Entendeu? Equilíbrio do tempo. Nós temos que entender qual é a chave que vira a alma dos nossos irmãos, maridos, esposas, dos nossos irmãos seus. Antes de você querer que alguém faça algo, mude algo na vida, se preocupe o que essa pessoa quer receber de você. Esse é o princípio do serviço. Sirva primeiro e depois deseje ser servido. Amém? Vamos ficar de pé? Semana que vem, você que tem uma família, um casal que precisa ouvir a palavra de Deus sobre casamento, traga para cá, sobre criação de filhos, sobre família. Nós vamos ministrar uma série de mensagens a partir dessa sobre família, ok? Vamos orar, Senhor, feche seus olhos.
nós e nós diminuamos. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nesse momento uma pessoa que você quer agradar muito, que você quer virar uma chave no seu relacionamento com ela. Que você se perguntasse qual é a linguagem de amor dela. Eu quero fazer essa pessoa muito feliz. Qual a linguagem de amor dessa pessoa? Eu queria desafiar você a orar agora por ela. Orar, o Senhor te dá força para poder ser bênção com Ele. Vamos orar ao Senhor. Ore por Ele. Ore para Deus dar discernimento, sabedoria e condição de ser bênção na vida dele, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, do seu irmão, das pessoas que trabalham com você. Servindo, que nós somos servidos. Por isso que o maior é o que serve. Amém, queridos? Pai querido, nós queremos te exaltar nessa noite, porque nós aprendemos contigo que o maior Senhor que serve. O maior é aquele que esvaziou-se de si mesmo e morreu numa cruz em nós, por nós. Hoje nós queremos abrir mão de tudo que somos, dos nossos egoísmos, egocentrismos, umbigocentricidade da vida. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos dê força para isso, que entendamos a necessidade do outro e lutemos por essa necessidade, antes de querermos lutar pelas nossas necessidades supridas. Em nome de Jesus, Pai. Orasse em nome de Jesus pela sua família. Ore pelos seus casamentos, pelos seus parentes. Abra sua boca, querido. Ore pela sua família, pelos seus pais, pelos seus filhos que ainda não conhecem o Senhor, pelos seus irmãos que ainda não conhecem o Senhor. Diga, Senhor, visita meu irmão, visita os meus pais, visita meu marido, visita meus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore por ele. Ore enquanto nós cantamos essa música. Ore por ele. Cante não. Ore pela sua família. Ore pela sua família nessa noite. Consagre ela nesse lugar. Profetize sobre ela. Diga, minha casa vai ser uma bênção. Meu casamento vai ser uma bênção. A minha família vai ser uma bênção. Os meus irmãos serão uma bênção. Nossa casa viverá o melhor tempo da vida deles. Meu casamento viverá o melhor tempo. Salva, Senhor, nossas famílias. Cura nossas famílias. Continua orando pela sua família, irmão.
famílias, que os pais se convertam aos filhos e os filhos se convertam aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição, como a Bíblia diz em Malaquias 4:6. Em nome de Jesus, Pai, que haja vida de Deus nas casas, que os irmãos que estão aqui nesse culto saiam daqui decididos a ser melhores maridos, a ser melhores esposas, serem melhores filhos, serem melhores membros da família, que nós sejamos, Pai, a resposta na vida do outro, que amemos, que perdoemos, que oremos, que intercedamos pelas pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, nós profetizamos em nome de Jesus nessa noite, que as nossas famílias serão sacudidas pelo poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo assim: a minha família é consagrada ao Senhor. Eu profetizo que a minha família está no altar do Senhor. Eu creio num Deus capaz de mudar a sorte da minha família. Cura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Coloca minha família em lugares de honra, em nome de Jesus. Traz salvação, que não haja uma só pessoa da minha família que não te conheça, que esteja dobrado diante do teu altar. Usa a minha vida para ser bênção na minha casa, que eu seja luz, que eu seja o sal para a minha família, em nome de Jesus. Diga: eu creio num novo tempo na minha casa. Só aqueles que creem, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia.